Oi pessoal! O vídeo de hoje é respondendo as perguntas de vocês sobre a viagem, sobre a Eurotrip que eu terminei de postar pra vocês semana passada ou retrasada, não sei ao certo quando vai ao ar esse vídeo. Quando eu tava viajando ainda, eu fui recebendo muitas perguntas de vocês, muitas dúvidas relacionadas tanto ao cruzeiro que eu fiz de travessia de Santos pra Europa, como também a viagem na Europa em si. E aí eu pedi pra vocês concentrarem todas as perguntas de vocês em uma fotinha específica, essa que vocês estão vendo aqui do lado, que eu ia gravar um vídeo respondendo todas essas perguntas pra vocês, porque de repente a dúvida de uma pessoa pode ser também a dúvida de outra pessoa, então dessa forma fica mais fácil de concentrar todas as perguntas em um lugar só e ficar registrado aqui pra vocês aí pra sempre. E como foram muitas perguntas, eu dividi em duas partes, respondendo em um vídeo as perguntas relacionadas à viagem de navio, a viagem de cruzeiro de travessia, e agora é esse vídeo que vai ser relacionado às perguntas sobre a viagem na Europa. E também tem um vídeo nesse mesmo estilo, tirando dúvidas de vocês, sobre a Eurotrip que eu fiz no ano passado, onde a gente foi pra Grécia, pra Suíça, pra outros lugares, então de repente, se você se interessar, dá uma olhadinha nesse vídeo também, que lá tem outras dúvidas, valores e tudo mais, tem esse outro vídeo que eu também deixo linkado aqui pra vocês. Então bora começar, porque eu tô aqui com meu celular cheio de perguntas pra responder pra vocês. Começando com a perguntinha da Jaqueline Bornato, que acho que foi a recordista de perguntas desse vídeo. Ela fez muitas perguntas, metade das perguntas aqui vão ser dela. E a primeira pergunta dela foi: tenho muitas dúvidas, mas vamos começar primeiro. Qual a melhor forma que você acha melhor para se locomover pela Europa estando com malas? Trem ou avião? Com o melhor custo-benefício? Em relação ao custo-benefício, com certeza é trem. Custo-benefício, tempo, acho que em tudo. Trem é a melhor forma de você se locomover pela Europa. Você não precisa chegar aquela coisa toda de uma hora e meia, 2 horas antes pra despachar mala, pra fazer check-in, não tem nada disso, é muito prático, você compra pela internet, chega lá no dia, você não tem que passar por guichê nenhum, fazer check-in, nada disso. Você tem que estar com um bilhete sim, porque durante a viagem passam fiscais pedindo bilhete. Se você não estiver com bilhete e tiver entrado no trem, a multa é absurda. Uma vez acho que a gente viu e era em torno de 300 euros. E tá certo, tem que ser absurdo mesmo, porque se você tá viajando você tem que pagar. E é a forma mais fácil, você pode levar quantas malas você quiser, não tem limite, eles não cobram por mala. Agora nessa última viagem a gente deu uma sorte muito grande, que dos 3 trechos de trem que a gente fez, 2 nós podíamos levar as malas junto com a gente. A gente pegou cabininha e a gente conseguiu levar as malas junto com a gente. Mas em uma outra Eurotrip que a gente fez, que a gente também pegou muito trem mesmo, a gente não pegou nenhum trem assim. Então a gente tinha que deixar as malas num espaço só para as malas mesmo e viajar sozinho. Eu deixo o card passando aqui pra vocês nesse trem que eu mostro que as malas vão longe da gente. E eu também deixo o vlog linkado aqui embaixo, onde eu mostro que as malas vão junto com a gente, pra vocês verem a diferença. Segunda pergunta também é da Jaque, ela perguntou: gostaria de saber também, vi que você andou alguns trechos nessa viagem e em outras de trem e estava com as suas malas. Isso sempre é possível, andar com as nossas malas em viagem de trem? Se não, como eu posso garantir que poderei levar elas comigo? A gente nem sabia que as malas poderiam ir com a gente nesses trechos, porque todas as outras experiências que a gente tinha tido de andar de trem pela Europa, as malas não iam junto com a gente. Nessa companhia que a gente viajou agora, que todos os trechos foram DB, que é a companhia da Alemanha mesmo, quando a gente ia comprar, tinha a opção de você escolher lugar enfileiradinho assim, ou então lugar de cabininha, que foi o que a gente acabou escolhendo em 2 dos 3 trechos que nós pegamos. E aí na cabininha a gente pode levar o que conseguir dentro com a gente, claro, se não tiver outras pessoas. Quando a gente comprou não tinha ninguém na cabinezinha junto com a gente. E depois continuou sem ter. Só entrou uma pessoa no primeiro trem que a gente pegou de Veneza pra Innsbruck, mas era uma pessoa só e ela tava sem mala, então foi super tranquilo. Mas é na hora da compra, dependendo do lugar que você vai depender muito das companhias que você pega. Se você pegar uma companhia, que nem a gente pegou agora, a DB, que tinha essas cabinezinhas, você consegue levar a mala junto com você. Se não, infelizmente tem que ir separado, mas é super tranquilo, não tem perigo, nada disso. Terceira pergunta também da Jaque. A Jaque perguntou: eu gostaria de saber como montar uma mala assim como você sempre faz. Ficarei 22 dias na Europa em metade de outubro e início de novembro. O que é essencial levar? Como montar a mala com looks legais e não tendo que levar milhares de tipos de sapatos. Já que tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu montei a minha mala de viagem pra viagem do ano passado, quando nós fomos pra Europa também, e nós ficamos acho que 15 dias por lá. E assim, você tem que tentar ser o mais econômica possível, tipo, é que assim, é meio complicado eu dar palpite também, porque eu sou blogueira, eu faço look, então sempre que eu viajo eu levo muita coisa pra poder variar nos looks, nas fotos, porque é ferramenta de trabalho pra mim também. Pra quem não se liga tanto nesse lance de look e tudo mais, é ainda mais fácil, gente. Acho que
3 blusas de frio são o suficiente pra você variar bem sem ficar repetindo. Investe em cachecol. Outubro, novembro já tá começando a ficar friozinho, então investe em cachecol, que aí você consegue... Com esses 3 casacos você vai alterando bem o cachecol, os acessórios, gorro, luva, que é coisa que não pesa muito como casaco e você consegue ir alterando e diferenciar nas fotos, nas recordações mesmo que vai ficar, pra você não ficar sempre com as mesmas roupas a viagem toda. Sei lá, isso sempre me incomodou. Até antes de ser blogueira mesmo, eu gostava de tentar variar um pouco pra ter recordações diferentes desses momentos. Então acho que você levando 3 casacos, bota, eu aposto sempre em 2 botas, uma marrom e uma preta, e super funciona assim, longa, pra poder ficar bem quentinha. Eu acho que seria isso, investir mais em acessórios, óculos de sol, porque a gente faz muita selfie em viagem, então você também ficar sempre com o mesmo óculos de sol. Também, não sei, me incomoda, pode ser que tenha gente que não liga, mas pra mim me incomoda. Batom também, mulheres, aí tem esse recurso, mudar o batom também não ocupa espaço de algo que muda muito no visual. Eu sou uma pessoa que eu não transpiro muito, nem eu nem o humor, nós dois não transpiramos muito. Então em época de frio, em viagem de frio, a gente consegue levar uma camisetinha de baixo, que nem aparece em foto, nem nada disso, uma para 2 dias. Isso você já ganha muito espaço na mala, do que se você contar uma para cada dia. Em viagens de frio dá pra ser feito isso, em viagens de calor não. Mas aí em contrapartida você não precisa levar casacos, que são as peças que mais pesam. Calça também eu apostaria em umas 3 opções, pra variar aí ao longo de 22 dias, vai variando entre elas 3, 4 opções assim. E eu acho que é isso, gente. Próxima pergunta é da Vanessa Malaguti e ela perguntou: boa tarde, você tem dicas de Los Angeles e Las Vegas? Viagem com criança? Sou de Santo André. Quase minha vizinha, Vanessa. Pra quem não sabe, eu sou de São Caetano, Santo André, cidade aqui vizinha, então quase vizinhas. E Vanessa, infelizmente não vou poder te responder, não vou poder te ajudar, porque eu nunca fui pra Las Vegas e porque eu não sou mãe, não tenho filho, então eu não tenho dica nem de um e nem de outro, desculpa. Próxima pergunta é da Fabiana PSA e ela colocou assim: você pode falar como vocês se organizam para escolher o destino e como se organizar financeiramente para fazer tantas viagens bacanas? Se possível, fala também quantos países você já conheceu. Adoro seus vídeos, stories, etc. Beijos. Ai, obrigada, Fabiana. Que bom que você gosta do meu trabalho. Fico muito feliz com isso. E quantos países? Não sei, vou contar, peraí. Coloquei aqui num bloco de notas pra eu não esquecer de nenhum. E foi no total 19 países, considerando o Brasil. Em ordem da primeira viagem internacional até a última foi Argentina, Espanha, França, Portugal, Punta Cana, Itália, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Chile, Suíça, Grécia, Paraguai, Croácia, Montenegro, Áustria, Alemanha e, claro, Brasil. Então 19 países. De todos esses, agora que eu me toquei, tem vlog a partir do 5º país que eu conheci, a partir de Punta Cana, tudo tem aqui no canal. Argentina, Espanha, França e Portugal. Espanha, França e Portugal, da primeira vez que eu fui, não tem vlog nenhum, porque eu não tinha canal na época. Mas tem post lá no blog, eu deixo linkado aqui embaixo pra vocês. E a Argentina também não tem vlog, é de quando eu fui pra Bariloche, não tem vídeo aqui no canal. Mas também tem post lá no blog, eu deixo linkado aqui embaixo pra vocês também, porque na época eu também não tinha nada disso de YouTube, blog, nada do tipo. Agora a partir de Punta Cana pra baixo, todos os vlogs tem aqui no canal. Tá tudo linkado na aba viagem pra quem quiser conferir. Eu vou deixar aqui embaixo também a playlist pra vocês poderem ver. E sobre como nós nos organizamos financeiramente, a gente tenta economizar no que a gente pode. Tipo, a gente tenta não desperdiçar, a gente tenta não gastar com coisas que pra nós, nós consideramos desnecessários. Isso é muito de pessoa pra pessoa, gente, mas não existe uma fórmula. Eu fiz um vídeo, que eu também deixo linkado aqui pra vocês, com 10 dicas de como viajar mais gastando menos. São dicas, assim, de coisas que você pode mudar no seu dia a dia pra você conseguir economizar e realizar sonhos e conhecer lugares novos. Então, nesse vídeo eu dou várias dicas. Tem tudo explicadinho pra vocês nesse vídeo, eu deixo linkado aqui pra quem quiser conferir. E eu acho que é isso. Próxima pergunta é da Renata Martins, ela perguntou: você tem alguma agência de viagem que organiza tudo ou você que monta o roteiro e organiza tudo? Suas viagens são muito incríveis e eu tenho essa dificuldade de linkar um lugar no outro, uma coisa na outra. Então, Renata, sou eu que organizo tudo, mas quando eu falo eu, sou eu mesmo, não é nem humor. O humor não tem paciência pra essas coisas. Então, quando eu e ele vamos viajar, quando os meus pais vão viajar, eu que monto tudo. Eu sou como se fosse uma agência de viagem deles, uma agência de turismo da família, sabe? Porque eu gosto de mexer com isso, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto de ver que lugar fica próximo um do outro pra tentar linkar, pra conhecer.
Eu amo blog de viagem, eu devoro blog de viagem. Eu falo que quando vou viajar, eu começo a viajar na realidade nos preparativos da viagem, porque eu devoro tudo sobre o lugar. Eu pesquiso o que tem pra fazer naquele lugar, os passeios, que lugar é próximo de qual lugar pra se conhecer. Tiveram 2 seguidoras que me perguntaram como que eu descobri Innsbruck, porque não é um destino muito divulgado aqui no Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi no primeiro mochilão que a gente fez na Europa, malona, né, porque eu não viajo com mochila de jeito nenhum, tem que ser malona mesmo. A gente já tinha fechado a parte da Itália toda e eu tava vendo como sair de Veneza e ir pra Bruxelas, se tinha como a gente ir de trem, parar em alguma cidadezinha no meio do caminho. E aí eu abri o Google Maps e eu comecei a pesquisar as cidades que mais estavam em letras maiúsculas, que são as principais cidades de cada país. E Innsbruck estava destacada ali na Áustria, que fica entre a Itália e Bruxelas, era como se fosse o meio do caminho. E aí eu fui pesquisar o que era Innsbruck, o que tinha pra fazer em Innsbruck. E aí eu me apaixonei desde... Essa viagem foi em 2014? Foi em 2015. Então desde 2015 foi quando eu conheci Innsbruck pelo mapa do Google Maps e eu fiquei apaixonada pelo que eu pesquisei, que eu vi que era cidade de montanha e tinha aquele riozinho que era lindo, maravilhoso. Naquele ano a gente não conseguiu fazer, mas ficou na minha cabeça. Então sou sempre eu que planejo tudo e sempre compro tudo por conta. Eu nunca faço com agência de turismo porque sai mais em conta planejar uma viagem sozinha. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Não estou desmerecendo de maneira alguma as agências de turismo, as empresas que trabalham com isso, porque eu que planejo, eu sei o trabalho que dá. E você fechando com uma agência de turismo, você não tem nada desse tipo de trabalho. Pra quem não gosta de ter esse tipo de trabalho, vale super a pena fechar com a agência de turismo. Agora, pra quem gosta de pesquisar, pra quem quer economizar mesmo, viajante raiz ali, sabe, meu bem? Coloca a mão na massa, pesquisa tudo, porque com a internet, com o Google, com blogs de viagem, com a experiência de outros viajantes, você consegue planejar uma viagem sozinha tranquilamente. Então, sou eu que faço tudo por conta sim, Renata. Próxima pergunta é da Márcia Claus e ela perguntou: oi Bruna, eu gostaria de saber como tem sido para se virar em países que, como você comentou sobre a Áustria, não são tão visitados por brasileiros. Tem que ter inglês fluente? Então, Márcia, ter que ter não precisa. Mas é bom você saber falar o básico do inglês, porque para você se virar ali no dia a dia é interessante. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito boa de inglês, eu tenho muito básico. Eu consigo mais entender do que falar, montar a frase realmente não é comigo. E o Mor já tem um pouco mais de facilidade, ele já tem um pouco mais de fluência no inglês do que eu. Então, tinha casos que eu conseguia ajudar ele ali ouvindo. Teve até um caso super engraçado, que foi quando a gente chegou em Munique. A gente foi entregar o papel do check-in, e aí eles voltam os documentos pra você assinar, deixar passaporte, cartão de crédito e tudo mais. E aí ele, conversando com o Mor, ele falou, não sei das quantas lá, em 2 nights. E o Mor foi assinando o papel lá com o 2 nights, eu só ouvindo assim. E tipo, como eu sei que o Mor fala um pouco melhor que eu deixei pra ver se ele ia falar alguma coisa. Eu vi que ele não falou, eu falei, Mor, eu escutei ele falando 2 nights, a gente tem que ficar 3 nights, não é 2 nights. Aí ele falou, não. Eu falei, ele falou 2, ele não falou 3. Aí ele pegou e foi confirmar no papel e tava dando só 2 dias mesmo. Ele tava colocando que a gente ia sair 1 dia antes do que a gente realmente tinha contratado. Aí o Mor, pelo que eu entendi, chamou ele e explicou, né, que não eram 2 noites assim 3, mostrou o papel da nossa reserva e realmente o dele tava errado, ele pediu desculpa, arrumou e tudo mais. Mas assim, eu consegui ouvir. Então, o básico do básico é importante ter. Nem que seja pra você entender o que a pessoa tá falando. Porque hoje em dia a gente tem internet e você consegue pegar um chip e você tá ali com o Google Tradutor. A gente cansou de fazer isso em viagem, porque por mais que o Mor tenha um pouco mais de fluência, o vocabulário é gigante. Então é claro que uma coisa ou outra ele não vai saber falar e você vai precisar de um auxílio ali, de um suporte. Então você tem um chip de internet, você consegue ali, com o aplicativo de tradução no Google Tradutor, escrever a frase que você quer perguntar, a frase que você quer falar. Ele vai te dar a tradução, você clica no ouvir, você consegue ouvir como que fala aquilo e você fala com a pessoa. Então entender o que a pessoa tá falando é um pouco mais fácil. E eles têm paciência. Quem lida com turista tem paciência, entende que nem todo mundo vai saber falar a língua deles, nem todo mundo tem um inglês fluente, até porque você pega o inglês de um brasileiro falando de um jeito, um inglês de um austríaco falando de outro, um inglês para um alemão falando de outro, e o inglês realmente não sai ali de nenhum dos 3, entendeu? Então é bom que você tenha, mas se você não tiver, gente, isso não é empecilho nenhum pra você viajar. Como eu falei, com o aplicativo você consegue colocar ali. Se de repente a pessoa não consegue falar, pede pra ela escrever e coloca pra traduzir pro português. Eu acho que com boa vontade, com educação, a gente pode viajar ao mundo. Você não precisa saber todas as línguas do mundo para você conseguir viajar. Eu acho que só tem que ter um pouquinho de boa vontade, educação
E se puder ter o básico do inglês, é legal também, vale a pena e funciona bastante. A Arminda Alves colocou: quero dicas de como fazer fotos em casal tão lindas, estando só os dois. Então, Arminda e todo mundo que comentou das fotos de casal, eu recebi bastante mensagem nesse sentido, conforme a gente vai postando fotos. Gente, criatividade é tudo nessa vida. Eu já mostrei pra vocês no meu stories que eu tenho um monstrinho, que é um tripézinho que eu consigo colar ele em tudo que é lugar, que eu comprei da Diego Pod, que eu vou deixar a foto passando aqui pra vocês verem o que eu tô falando. E a gente viajou com isso e prendi ele em vários lugares, mais improváveis lugares. Teve uma foto que a gente fez em Veneza, assim, sentada, e ficou muito bonita, ficou, assim, super romântica. E eu prendi o celular nesse tripé numa grade de janela que dava de frente pro canalzinho de Veneza. E aí você tem que ter o controle, claro, habilitar o Bluetooth, e a gente colocava ali e ia apertando com o controle e saíam as fotos. Teve uma outra foto que a gente fez também em Innsbruck, que a gente tá assim, sentado, deitado no recamier e pegando a vista da cidade maravilhosa, tomando vinho, ficou muito linda essa foto. E aí eu prendi esse mesmo tripézinho na alça da minha mala, em direção ali à foto onde a gente tava, e também com o controle a gente tira foto. Então tem que ter muita criatividade e gostar de brincar, gostar de tirar fotos. Tanto eu como o Morda a gente gosta, então saia dessa forma. Agora a gente comprou um tripé bem fininho, ele é alto assim, né, e bem fininho, e que dá pro Mor levar na mochila. O Mor sempre anda de mochila em viagem, então eu acho que pra próxima viagem a gente vai testar ele, vai ser com tripézão mesmo. E eu já vi muita gente fazendo isso em viagem, é super comum, ninguém vai te achar um doido de colocar o negócio ali preso, você com o controle ali tirando foto, super funciona. A Arminda também colocou: queria muito um vídeo das malas. Ano passado foi Mário de fazendo as malas. Faz pelo menos um desfazendo as malas ou mostrando as peças que você levou, por favorzinho. Gente, eu não consegui fazer esse ano. Eu tava assim muito cheia de trabalho, tanto quando eu fui viajar como quando eu voltei, eu tava com muito trabalho. Emendou praticamente, a festa dos 100 mil foi numa semana e na semana seguinte eu já tava viajando. Então eu fiz a mala ali entre uma coisa e outra muito na correria, eu não consegui filmar. E o desfazendo as malas também, porque eu cheguei de viagem, eu também tava lotada de trabalho pra entregar. E aí eu não consegui fazer. Gente, viagem longa tem dessas, 30 dias fora, olha, quebra as pernas da gente um pouquinho em relação ao trabalho. A Cris Amaral Underline 17 colocou: quero saber como arrumar as malas para viajar para esse tanto de lugares ao mesmo tempo, Bru. Foi o que eu falei pra vocês, não tem muito segredo. Tipo, se você for padrão Bruna mesmo, aquele padrão bem exagerado, que quer levar de tudo, tem que comprar a maior mala possível pra despachar. Gente, minha mala é muito grande, ela é GGGGG. Agora, se for econômica, são aquelas diquinhas que eu dei no começo do vídeo. A Jaque voltou aqui a fazer perguntinhas, ela colocou assim: eu sempre pego passagens aéreas por pontos e vi um dos seus vídeos que você dava outras dicas para obter mais pontos. Gostaria de saber se você é cadastrada no Clube Múltiplos e se compensa, se você sabe me dizer. E sim, todas as minhas passagens que eu pego com pontos, tirando uma viagem que a gente fez com pontos, que não foi por lá, todas sempre são pelo Múltiplos. Eu acho que hoje no Brasil é o melhor programa fidelidade que a gente tem é a TAM, né, que faz essa parte do Múltiplos, que hoje em dia é Latam. Ela voa para vários lugares no mundo inteiro mesmo. Então acho que vale muito a pena por conta disso, porque você tem várias opções em uma única companhia. O que eu acho que não compensa muito é quando você resgata os seus pontos da Latam, do Múltiplos, pelo Oneworld Alliance. O que é esse Oneworld? São várias companhias aéreas que fazem parte de uma aliança e você pode usar os pontos de uma para voar por outra companhia aérea. Só que o custo dessas milhas em outras companhias aumenta muito mesmo. Nesses casos eu prefiro pagar a passagem do que queimar os pontos. Mas no geral acho que compensa muito mesmo. A gente já foi pra Nova York sem pagar passagem aérea e de volta, pro Rio de Janeiro também sem pagar passagem e de volta. Agora a gente voltou da Alemanha também, pra Santiago a gente também já foi e voltou sem pagar passagem aérea. Pra Santiago a gente pegou por 10 mil pontos, então eu e o Mor juntos nós pagamos 40 mil pontos pra ir. E então funciona muito, vale muito a pena. E a outra vez que a gente viajou também, sem pagar passagem aérea, mas que não foi Latam, foi quando a gente pegou pela Gol. A gente foi pra Punta Cana com a Gol e a gente pegou um valor muito bom de milhas. Nós pagamos 12.500 o trecho de São Paulo pra Punta Cana. Então o casal, cada um pagou 25 mil pontos, foram 50 mil pontos nós dois. Mas infelizmente não tem mais por esse valor. A gente tava dando uma olhada agora essa época
E tipo, se eu não me engano tá 40 mil o trecho, também aumentou bastante. Ainda assim, tá valendo a pena, mas aumentou muito. Agora a gente pegou uma promoção muito boa. A gente também fechou com muita antecedência pra pegar essa promoção boa. Se eu não me engano, a gente fechou com 8 meses de antecedência, porque quanto mais próximo, na Gol ia aumentando o preço. Não sei hoje em dia, mas na época era assim que funcionava. Ainda a Jaque colocou: e quais são as melhores formas de se obter pontos? Você sabe se tem alguma outra companhia que também compensa ser fidelizado? Então, Jaque, que eu sou fidelizada mesmo é só com a Latam. Então, sobre as outras companhias eu não sei dizer se tem alguma que é muito boa. E as melhores formas de se obter pontos eu falei pra vocês nesse vídeo. De como viajar mais gastando menos, que é Posto Ipiranga, cartão de crédito. Algumas outras diquinhas tem tudo lá nesse vídeo que eu já deixei linkado aqui pra vocês. As próximas perguntas foi da Thay Cuencas e ela colocou: dúvidas de uma noivinha que odeia calor e vai estar em lua de mel em fevereiro. Ela colocou valores. Valores é um pouco difícil de falar pra vocês nesse caso, porque incluiu o que a gente gastou nessa viagem, eu digo, né? Porque incluiu o cruzeiro e o pós-cruzeiro, que aí varia muito de pessoa pra pessoa, mas muito mesmo. Varia se você quer sair do cruzeiro e já voltar pra casa, varia se você vai ficar rodando mais uma semana, 15 dias, um mês dentro da Europa. Então, é uma coisa que é meio complicado de falar pra vocês. Então, como eu falei em valores de cruzeiro lá no vídeo respondendo as dúvidas do cruzeiro, e também falei valores de uma Eurotrip, sendo só uma Eurotrip mesmo, no primeiro vídeo de dúvidas da Eurotrip que eu fiz pra vocês, que eu também já deixei linkado. Então é mais fácil de vocês terem uma noção de valores de uma Eurotrip sozinha nesse outro vídeo e de um cruzeiro sozinho também nesse outro vídeo, do que eu falar aqui pra vocês, porque varia demais mesmo de quando você sai do navio pro que você vai continuar fazendo, então é difícil de falar pra vocês. A segunda pergunta dela, indicação de agência de viagens, não tenho nenhuma pra indicar, porque sou eu quem faço tudo. A terceira, como programar uma viagem e com quanto tempo de antecedência? Olha, geralmente a gente programa ali de 8 meses a 1 ano de antecedência. Eu gosto de, como eu faço tudo, eu fazer com tempo, não deixar tudo pra muito em cima da hora, porque senão eu fico meio doidinha, sabe? Meio maluquinha. A quarta pergunta, precisa de visto pra passar por todos esses lugares? Não. Pela Europa, dos lugares que nós passamos, nenhum precisava de visto. Quinta pergunta, valeu a pena o cruzeiro? E sim, valeu muito a pena o cruzeiro, eu amo cruzeiro, então pra mim valeu muito. O sexto, você tiraria algum lugar do roteiro? Sim, tiraria demais. Da viagem terrestre que a gente fez agora, eu tiraria Frankfurt tranquilamente. Foi uma cidade que eu achei que não valeu a pena, muito menos valeu a pena ter ficado 3 dias. Começa que a gente achou a cidade com pouquíssimos pontos turísticos pra isso. A gente, em meio período, conheceu tudo de turístico que tinha pra ver ali. Depois que a gente não gostou muito da cidade, da segurança da cidade, eu até deixei uma observação por escrito no último vídeo, no último vlog da viagem pra vocês, que eu não indico o hotel que a gente ficou. A vizinhança ali ao redor, ela não é nada agradável. A gente via, assim, durante o dia um pessoal meio estranho te encarando, sabe? Você passava ali, eles ficavam te medindo de cima e embaixo. E isso deixava a gente com muito medo. E, gente, eu não sei porquê, eu sempre pesquiso os hotéis no TripAdvisor antes de fechar, sempre. E eu não sei porquê eu não pesquisei esse de Frankfurt. Todos os outros eu pesquisei, mas esse de Frankfurt eu não pesquisei. Eu acho que como ele era da rede Mercury, e Mercury sempre, não tem o que reclamar, eles sempre ficam em boas localizações, tem estruturas muito boas. É padrão, né? Padrão Ibis, padrão Mercury, que é ali do mesmo grupo. Nunca deixou a desejar, eu acabei não pesquisando. E depois, gente, eu lendo no TripAdvisor, eu fui ver que ali na região, à noite, é boca de fumo, rola droga. E na rua de trás do nosso hotel é região de luz vermelha, região assim de prostituição, de bordel. Então, realmente, vocês podem ter uma ideia por aí. A gente nunca ficou em um hotel assim, tão mal localizado como esse. Que tava lá no TripAdvisor, todo mundo falando, deu 7 horas da noite, não sai, porque fica barra pesada, foi a primeira vez. Então, nós não gostamos de Frankfurt de verdade. Então é o único lugar que a gente realmente tiraria. E claro, do cruzeiro, se a gente pudesse escolher o itinerário de cruzeiro, Palermo também, que nós também não gostamos e que também não passou segurança pra gente não. De todas as perguntas da Thay, foi isso, tá? Espero ter ajudado. Próxima pergunta que é da Jaque, novamente, ela colocou: Bru, mais perguntinhas. Compensa ir pra Europa em novembro? Você já foi? Como e quais observações faria? Já que eu nunca fui pra Europa em novembro, então experiência própria eu não tenho como falar pra vocês. Porém, meus pais já foram, acho que 2 ou 3 vezes em novembro. Eles gostam sempre de pegar a travessia de volta da Europa pro Brasil. E eles sempre foram nessa do final do ano. Então eles já viajaram entre outubro e novembro. E eles sempre reclamaram muito de chuva, que é uma época do ano que chove muito mesmo. É difícil falar em questão de clima, porque cada ano tá de um jeito, muda muito, né? Eu já fui pra Europa 4 vezes e
essas 4 vezes sempre foi no primeiro semestre, foi ali entre março e maio. Eu nunca tinha tido problema com chuva, nunca mesmo. E esse ano eu tive. Choveu vários dias, a gente pegou chuva em bastante lugar. Então é uma coisa de... E a gente foi aí, olha, entre março e abril, né? A gente pegou março e abril. Então, assim, é muito relativo falar. Não choveu tanto ainda como minha mãe pegou de chuva entre outubro e novembro. Mas choveu aí uns 3, 4 dias fácil. Então, não sei falar se vale a pena. A experiência da minha mãe foi essa. As 3 vezes que ela foi, choveu muito e ela reclamou bastante. Mas eu mesmo não tenho como afirmar. Próxima pergunta da Jaque, ela colocou: Bru, gostaria de saber como funciona para comprar as passagens de trem, com quanto tempo antes preciso comprar e o que preciso saber depois. Preciso fazer algo tipo check-in ou é só ir e embarcar? Então, Jaque, nós sempre compramos pela internet, de acordo com o destino que a gente quer. Uma forma muito legal de você comprar passagem de trem, é difícil você saber quais as companhias, né, pra você conseguir comprar e já entrar ali no site direto, né? Então uma coisa que eu faço muito legal é entrar num site chamado Rail Europe, eu vou deixar escritinho aqui pra vocês, nem sei se é Rail Europe que fala, eu acho que é assim que fala, que é como se fosse uma decolar.com de trem. Então o que eu faço? Eu pesquiso por ali nesse site, tipo Veneza-Innsbruck, foi dessa forma que eu descobri qual que era a companhia que fazia. Veneza-Innsbruck, e ele vai me dar, na data, no dia que eu preciso e tudo mais, e ele vai me dar qual que é a companhia que faz aquele trecho e o valor que a Rail Europe cobra para fazer esse trecho. E eles sempre cobram mais caro, porque tem a taxa de serviço deles. Então eu pego o nome da companhia que faz esse trecho, vou no Google, coloco o nome da companhia, caio no site da companhia e aí sim eu compro por lá, porque geralmente sai bem mais em conta. Próxima perguntinha e última perguntinha é da Jaque e ela colocou: vamos com mais uma pergunta, Bru. Como funcionam as companhias de avião dentro da Europa? Qual companhia compensa mais e como funcionam as bagagens, como é melhor fazer? Então, Jaque, as companhias aéreas dentro da Europa mudam muito entre elas. Dentro da Europa existem muitas low costs, que são companhias aéreas de baixo custo. Não são aviões super confortáveis de maneira alguma. São aviões apertados, geralmente são um pouquinho mais velhos, mas não é perigoso, tá? Eles só têm, assim, uma idade um pouquinho mais avançada, mas tá tudo ali dentro do esperado, não tem problema nenhum. Isso são aviões mais antigos e bem apertadinhos, e geralmente o espaço para bagagem é menor. E aí, geralmente, você tem que pagar pela bagagem extra. E aí, compensa mais você comprar a bagagem antes do que comprar lá na hora. A primeira vez que a gente foi pra Europa, a gente foi de cruzeiro e voltou de avião. E a gente não sabia disso, do preço do excesso de bagagem ser mais caro, nada disso. Nós até compramos a bagagem antecipado, mas no caminho, no cruzeiro, a gente passou por Tenerife e fizemos a festa com perfume. A gente trouxe perfume pra família inteira, pra todo mundo. Foi tipo 10 perfumes pra minha mãe, 10 perfumes pra mim, pra sogra, pro pai, pro irmão, pra cunhada, pra todo mundo a gente trouxe perfume. E a gente não sabia desse lance do excesso de bagagem. Os nossos 23 quilos de bagagem foi assim, num piscar de olhos. E a gente teve que comprar bagagem adicional ali na hora. E isso foi por 2 trechos de voo, foi Barcelona-Paris, Paris-Lisboa. Foram 2 trechos, gente. Eu não vou me esquecer nunca desses valores que a gente pagou. No total desses 2 trechos de excesso de bagagem, a gente gastou R$2.000, gente. R$2.000 de excesso de bagagem. Dói o coração só de lembrar, porque a gente não estava preparado psicologicamente nem financeiramente para isso. Se a gente tivesse comprado antes, talvez a gente tivesse pago metade disso. Mas lá na hora é muito mais caro, então você tem que se certificar antes de você comprar a passagem aérea, se está incluso ou não a bagagem, se você tiver que incluir qual que é o valor. Isso varia muito, muito, muito de companhia para companhia. Então, a maneira mais fácil de você encontrar essas informações, assim como eu falei pra vocês da Rail Europe, que é pra você poder pesquisar passagens ferroviárias, tem um site também que você consegue pesquisar todas as companhias aéreas dentro da Europa, no mundo inteiro na realidade esse site pega, que é o site Skyscanner, que ele é como se fosse um buscador mesmo de companhias aéreas. Ele não vai colocar valor ali em cima, ele só vai realmente trazer todas as companhias aéreas que fazem aquele trecho que você quer fazer, e por ali você consegue ver qual que é a mais barata, e você pesquisa então no Google por aquela companhia e consegue ir ali vendo o que está incluso, se você tem que comprar bagagem para ser despachada, se não. Mas é um site para você realmente fazer uma triagem e ver quais são as companhias aéreas que fazem aquele trecho ou os demais trechos que você vai pesquisar. E você consegue ir planejando a sua viagem por ali. E é isso, gente. Respondi todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, quem não conferiu a parte 1 desse vídeo, das outras dúvidas,
relacionadas ao cruzeiro. Tá linkado aqui já nos e-cards pra vocês poderem conferir. O outro vídeo também com outras dúvidas sobre uma viagem pra Europa. Acho que dá pra ajudar bastante quem tá planejando aí uma Eurotrip. Claro, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que sempre que puder eu venho aqui responder pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, se ajudou vocês, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. E de se inscrever no canal também no botãozinho vermelho, pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!